aqui na casa do Senhor, reunido com irmãos e irmãs queridos, que há algo que nos move a estarmos juntos nesse momento, há algo que nos traz para cá, que nos tira da nossa casa, no meio de todo esse momento que temos vivido, e nos faz separar um tempo especial. Não apenas para estarmos diante de Deus, como nós também fazemos em casa, mas para se reunir com o povo de Deus, para adorá-lo, engrandecê-lo. E há algo que nos chama para isso. Tem algo que Cristo fez que nos chama para isso. Então a gente vai começar hoje fazendo essa recordação. Mas afinal de contas, o que Cristo fez? E a Bíblia, por vários momentos, descreve a obra de Cristo, a ação dele, todo o projeto maravilhoso feito por Deus e executado por Jesus Cristo. Eu te convido a ficar em pé para lermos o que está escrito lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 a 20, refletindo sobre quem Cristo é e o que Cristo fez. Tem ali a projeção, caso você não esteja perto da sua Bíblia, e eu te convido a fazer a leitura junto comigo. Vamos lá? Vamos falar bem bonito, todos juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém. Descreve toda a grandeza de Jesus Cristo, todo o poder, toda a autoridade, a primícia de todas as coisas. Sem ele, nada do que nós vemos por aí foi feito. Mas também fala dessa obra maravilhosa dele de reconciliar cada um de nós com Deus, através do seu sacrifício. E é sobre isso que nós cantaremos e lembraremos uns aos outros nessa primeira música. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da
morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. A igreja pode se sentar? Jesus Cristo foi este que nós acabamos de ler em toda a sua majestade, glória e poder, e a respeito da sua obra, para que eu e você fôssemos reconectados, reconciliados com Deus, fazendo assim parte do reino de Deus. Mas nós já ouvimos alguns domingos atrás que, ao entrarmos para o reino dos céus, ganharmos essa nova cidadania, isso exige de nós uma outra postura, uma mudança na vida. E Paulo, ao escrever aos irmãos lá em Colossos, ele segue no versículo, logo à frente nós acabamos de ler, a partir do versículo 21, descrevendo o que se espera de um cidadão do reino dos céus. Vamos todos juntos fazer novamente a leitura? E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua mente, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É só isso. É só ser perfeito e irrepreensível como Jesus Cristo é. Não é tão fácil assim. E mesmo reconciliados com Deus, nós ainda pecamos, nós ainda desobedecemos a Deus em algumas áreas específicas, e cada um tem essa área. Esse é o momento que você tem para se apresentar diante de Deus como um cidadão do reino dos céus, reconhecendo que em algumas áreas da sua vida você ainda não é irrepreensível. Confessa a Deus o seu pecado, na certeza de que Ele é fiel e justo para te perdoar. Oremos.
Deus querido, Tu és santo, perfeito. Não há sombra de variação em Ti. Tudo que o Senhor faz é reto, a Sua justiça é plena. E nós, filhos Teus, servos Teus, pessoas que foram reconciliadas contigo e chamadas para servir no Teu reino, nós não somos como Tu és. Tem muitas áreas da nossa vida que ainda estão longe de ser com o que nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso modelo do que é ser humano. Por isso, Deus, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti e pedimos ao Senhor que esteja trabalhando em nós, nos orientando, nos ensinando e moldando através da ação do Santo Espírito, para que sejamos transformados dia a dia à imagem de Jesus Cristo. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo que nos permite fazer parte do Teu povo, mesmo ainda com várias questões a serem ajustadas em nós. Nós temos os nossos pecados perdoados através do sacrifício de Jesus e somos apresentados diante de Ti como justos. Obrigado por isso, Deus. E nós lembramos que não há mérito nenhum na gente, foi apenas uma ação poderosa, grandiosa e misericordiosa que o Senhor teve para conosco. Obrigado por isso, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Deus, e ensina-nos a viver de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você quer saber o que Deus exige de você e como ser parecido com Jesus Cristo, não existe uma outra fonte de conhecimento. O que há de mais perfeito e pleno, tudo que você precisa, está nas Sagradas Escrituras. E não adianta apenas fazer a leitura. É o Deus que trabalha com a gente. É o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, quem trabalha em nós também o que nós estamos lendo e aprendendo. Nós vamos partir logo mais para esse momento importantíssimo, que é ouvir a palavra de Deus. E nós vamos agora orar, enquanto cantamos, pedindo que Deus fale conosco através da Sua palavra. Estamos, ó Deus, juntos para ouvir Tua voz, buscar em Ti direção, seguir Teus passos, Tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir Tua voz, em Ti direção, seguir Teus passos, Tua condução, pois não há outro Deus além de Ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Tua voz, buscar em Ti direção, seguir Teus passos, Tua condução, pois não há outro Deus além de Ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Pastor K.
Boa tarde. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, né? Meu desejo também. E hoje a mensagem está ainda na carta aos Filipenses, porque nós estamos estimulando que você a leia, mas nós não pregamos toda a carta ainda, né? E hoje o desafio é Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 30. Nossa, vocês estão bem de visão, né? Que está lá. É um teste oftalmológico aqui, né? Para ver se vocês estão enxergando. Está ali. Filipenses 2, de 19 a 30, carta que Paulo escreveu para essa igreja, para o povo que se reunia naquela igreja, um povo que era super chegado dele. No começo da carta, ele ora por aqueles irmãos, ora por aquela igreja. Nós vimos que ali há até um modelo de oração para nós orarmos uns pelos outros, né? Hoje eu gostaria de propor para vocês alguns assuntos que vocês podem e devem orar por nós líderes da igreja, né? Diáconos, presbíteros, pastores, porque nós temos aqui, nessa porção da palavra, o exemplo de 3 líderes, pelo menos, que caminhavam com o Senhor e são líderes que tinham, como que está escrito ali? Servos com o mesmo sentimento de Jesus Cristo. De onde que vem essa ideia, servos com o mesmo sentimento de Jesus Cristo? Essa ideia vem porque no texto fala de alguns servos e no capítulo 2, versículo 5, o que é que nós temos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, lá no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Paulo está trabalhando ali justamente o desafio para os irmãos para poderem viver o que ele descreveu do capítulo 1, versículo 27 até o 2:4. E como a gente já viu, ele retoma esse desafio no capítulo 2, dos versículos 12 até o 18. Ele está falando, vocês têm que viver legal, viver como luzes no meio de uma geração perdida, vocês têm que curtir o chamado de Cristo, que vocês foram chamados não só para a graça, não só de serem salvos, mas também de sofrerem por causa de Jesus. E o povo fica, tá bom, e daí? Quem faz isso? Quem faz isso? E o apóstolo, então, escreve para nós os versículos 19 a 30, mostrando que há algumas pessoas que faziam isso, e, ao mesmo tempo, ele já avisou para a gente, lá no capítulo 1, e na mensagem da semana passada, que foi capítulo 3, versículos de 1 a 11, que há algumas pessoas que não faziam isso. Então, eles conheciam os maus líderes, e Paulo fala, mas vocês também têm bons exemplos. Então, vamos ver aqui o texto de Filipenses 2, de 19 até o 30. Paulo escreve para aqueles queridos assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência
de socorro para comigo. Então, aí a gente tem 2 exemplos e um terceiro, que é o próprio Paulo que está escrevendo, né? Ele mostra ali o sentimento, o carinho que ele tem por aquela igreja e a preocupação que ele tem por aqueles irmãos, preocupação que o faz com que ele envie 2 pessoas para lá. Ele enviava para aquela igreja o Timóteo e o Epafrodito. É legal, às vezes a gente põe nome bíblico, né, no povo nosso, nos nossos filhos e tal, e Timóteo é um nome que a gente encontra bastante. Eu ainda não encontrei Epafrodito, mas é possível que um dia, né? Está na Bíblia e é um personagem legal. Fica uma sugestão aí, a Camila pode, né? Fica uma sugestão. Epafrodito é um bom nome. Pelo menos o exemplo bíblico aqui também. É um nome bonito, é uma pessoa bonita, pelo menos. O nome, cada um vai ter a sua opinião a respeito dele, né? Mas o exemplo de vida do Epafrodito é extraordinário. É extraordinário. Então, quando a gente quer dar um nome de alguém que seja um modelo, né? Tá aí o Epafrodito. Por que ele é extraordinário? Porque ele faz parte, com Timóteo, de um grupo que conheceu a Jesus Cristo e teve o mesmo sentimento que Jesus, que é o dever de cada cristão, de cada cristã. Mas eles, como líderes, eles tinham que dar o modelo. É interessante esse esquema de ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, porque pode ser que você pense um pouquinho, imagine, depois fale, mas eu não sinto assim que eu preciso fazer, eu não estou sentindo. Ainda mais hoje em dia que esse sentir é tão valorizado na sociedade. Se eu sinto vontade de algo, se eu sinto desejo de outra coisa. Mas se você tem uma Bíblia de estudo, deve ter uma observação no capítulo 2, versículo 5. Se você tem uma Bíblia que não tem observação, você tem que escrever aí. Se você tem uma Bíblia sem observação, fica a sugestão de você escrever, e quem sabe você tem uma outra tradução da Bíblia que ajuda. Sentimento de Cristo Jesus, o sentido desse texto é decisão. Uma decisão. Um movimento que sai da vontade, mas que eu quero obedecer. Ele decidiu fazer algo. Ele não ficou esperando o coração se inclinar para algo. Não, ele falou, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. E quando ele decide, então tudo mais vem junto, né? Então ele decidiu se esvaziar. Ele era Deus, ele se decidiu ser servo. Ele se decidiu ser humano. Ele decidiu obedecer o Pai até a morte de cruz. E essa decisão dele de servir, de entregar-se, é o que Paulo fala que nós devemos ter a mesma decisão que Jesus Cristo. E quando você lê esses versículos do 19 até o 30, você observa que tem isso na vida de Timóteo e isso na vida do nosso amigo Epafrodito. E quem conhece a história de Paulo sabe que é muito presente na vida dele também. Até a chegada do Evangelho na cidade de Filipos, para começar a igreja de Filipenses, é porque Paulo decidiu servir a Deus. Paulo decidiu entregar a sua vida em serviço do Evangelho. E você observa a mesma coisa com Timóteo, por exemplo, que veja que ele coloca aqui no versículo de número 20, para explicar por que é que ele está mandando Timóteo, ele diz assim, a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. O Timóteo é alguém que está preocupado em cuidar das coisas relativas ao povo de Filipos, da igreja de Filipos, enquanto outros líderes ficam pensando nos seus próprios negócios, nos seus próprios projetos. Timóteo não, Timóteo tem interesse na vida do povo. Ele investe nos irmãos e nas irmãs. Então Paulo faz uma distinção entre Timóteo e outros líderes. Quando a gente lê o capítulo 3, a gente vê esses outros líderes. Paulo descreve melhor esses outros líderes. No capítulo 1 ele começa a apresentar, no 3 ele descreve. Mas aqui ele fala, olha, Timóteo é o cara, eu não conheço nenhum outro como ele. E ele gostaria de ir, ele, Paulo, mas ele estava preso. Então ele quer mandar o Timóteo. O Timóteo vai para aí. Só que Timóteo não vai agora, ele vai logo, rapidinho, mas assim que eu tiver resolvido as minhas questões aqui. Ele não deixa claro o que é, talvez parte do processo ainda estava correndo e ele precisava do apoio do Timóteo. Então, quando tivesse resolvido algumas questões do Paulo, o Timóteo iria para contar para a igreja de Filipos como é que Paulo estava e também
para abençoar a igreja de Filipos, trabalhar ali. E ele descreve, então, Timóteo, além desse versículo que eu li, veja o versículo de número 22, né? E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Eles, de alguma forma, aqueles irmãos de Filipos conheciam um pouco da história de Timóteo, que já tinha sido testado, provado, e podemos dizer, aprovado. Vocês sabem que o cara realmente é desse que entrega a sua vida por Cristo, em favor da comunidade e procura servir o próximo. Esse homem é que eu estou enviando para vocês. Também, depois ele fala aqui no versículo de número 25, que ele julgou necessário mandar o Epafrodito, porque o Timóteo não podia ir agora, ia demorar um pouquinho, ia tão rápido quanto pudesse. Então, enquanto Timóteo não estava indo, ele estava mandando o Epafrodito. Mandar o Epafrodito para lá, ele, na verdade, estava mandando o Epafrodito de volta para lá. Quando você leu a carta aos Filipenses, ou você que conhece um pouco da história dessa carta, sabe que o Epafrodito era de Filipos, pertencia àquela igreja, e foi a pessoa que a igreja escolheu para levar uma oferta para Paulo. E pelo texto, parece, esse texto que a gente lê hoje, parece que, além de levar a oferta, ele tinha que ficar lá cuidando de Paulo, como se fosse a igreja cuidando de Paulo. Então, ele foi para lá para cuidar do Paulo, e o Paulo está mandando de volta. Então, para não deixar assim, parecendo que ele não fez o serviço direito, que ele não era um cara legal, tal, Paulo vai gastar um pouco de tinta explicando por que ele está mandando o Epafrodito de volta. Ele diz que o Epafrodito fez tudo direitinho, ele deu conta do recado. A questão é que Epafrodito ficou doente, mortalmente doente. E ele começou a ficar muito preocupado e triste porque ele soube que a igreja soube que ele estava doente. Então ele falou assim, agora a igreja, como que está a igreja lá? Ele tinha o coração com os irmãos de Filipos. E Paulo fala assim, olha, vai para lá, mostra para eles que você está vivo, se apresenta diante deles, vamos consolar o povo de lá. Pode ir para lá, eu estou servido aqui, você já fez o que precisava fazer, volta e mostra. Mas ele vai contando algumas coisas interessantes do Epafrodito, alguns títulos que Paulo guardava para pessoas especiais. Ele põe aqui para nós, no versículo de número 25, que Paulo considerava Epafrodito um irmão, cooperador e companheiro de lutas. E, por outro lado, falava que era o mensageiro deles, o auxiliar deles nas necessidades do Paulo. Irmão, cooperador e companheiro de lutas, coisas que ele não coloca para qualquer pessoa. A ideia aqui de irmão não é simplesmente um irmão na fé, é alguém que pega junto com ele, que vai se desenvolvendo para o lado do companheiro de lutas, que é o clímax da descrição, né? E passou ali pelo cooperador, né? Que trabalha junto. Isso é muito interessante, você já deve ter observado isso. Quando você trabalha com alguém, os laços vão sendo aperfeiçoados, vão chegando, vão sendo mais apertados, né? Você vai chegando mais. Se enfrenta a luta junto, companheiro de luta, se enfrenta um desafio junto, nossa, você não esquece mais da pessoa, porque ela pegou junto com você numa briga, pegou junto com você num desafio, pegou junto com você num momento difícil da vida. E os dois venceram junto, os 3, os 4, os 5. E ele então põe assim, esse rapaz, esse Epafrodito, ele, para mim, é esse tipo de gente, porque ele passou comigo por momentos difíceis e nós lutamos juntos. E nós enfrentamos dificuldades juntos. E ele não deixou a peteca cair, como diria o nosso amigo Diácono Silas, né? Ele não me deixou na mão. Em outros momentos, ele vai falar de pessoas que o deixam na mão quando ele está em dificuldade, em desafio. Epafrodito não. Epafrodito ficou junto, comprou a briga junto com ele. Fala, esse cara é legal. Honrem e recebam pessoas como essas, diz o Paulo para os irmãos de Filipos. Então, em linhas gerais, ele está descrevendo 2 homens que a semelhança dele, que ele já se apresentou em Filipenses 1, Paulo, que os irmãos já conheciam Paulo, que os irmãos já conheciam Timóteo, que os irmãos conviviam com Epafrodito, ele falou, você sabe que é possível ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Esses homens mostram isso. Eu não estou pedindo uma coisa impossível para vocês, no versículo 5 do capítulo 2. Eu não estou colocando para vocês algo irreal, um sonho
em Filipenses 1, versículo 27. Tudo isso é possível. O que depende é a decisão da pessoa. No movimento de missões, por exemplo, teve um líder que, na Inglaterra, lá para o século XVIII, mais ou menos, fala numa faculdade, olha, se Deus desse 10 homens dispostos a servi-lo com tudo, o mundo ia mudar. E teve um lá que acreditou nisso que foi falado. Né? Eu falei assim, ele já falou comigo, eu quero. Né? Então, tem um livrinho que chama O Homem que Obedecia, né? Que é Carlos Studi. Ele vai ser o pioneiro no interior da África. Junto com ele, uma geração de novos líderes foram surgindo, de pessoas que davam a sua vida integralmente para Jesus Cristo. Não é preciso que essa entrega integral para Jesus leve a gente para longe do país da gente. Porque Paulo está colocando esse desafio para os irmãos de Filipos para Filipos. Então, uma igreja onde haja pessoas que se consagram a Deus para ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, é uma igreja totalmente diferente. Mas, para que exista essa igreja, é necessário que a liderança seja assim também. Então, se em Filipenses 1 a gente falava de você orar uns pelos outros, nós orarmos uns pelos outros, com o amor aumentando cada vez mais, aquele esquema todo que Paulo põe para a igreja, hoje o desafio para nós, como cristãos, é orarmos pelos nossos líderes, para que os nossos diáconos, os nossos presbíteros e os nossos pastores tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que invistam totalmente suas vidas no movimento do Senhor, na igreja do Senhor, no povo de Deus. Esse é algo que a gente deve estar lembrando sempre, porque sempre nós, diáconos, presbíteros e pastores, somos provocados a não ter essa consagração nessa intensidade. Porque a Bíblia diz que deve ser assim. Mas tem o vizinho que fala, deixa de ser bobo. Às vezes o vizinho está dentro da gente, aqui dentro. Às vezes é a esposa, às vezes é um amigo. Ninguém mais faz isso. Não, toca a sua vida. Vamos conquistar o que é nosso primeiro. Depois a gente pensa em alguma coisa para a igreja. E Paulo diz, não, dedique-se plenamente a Jesus Cristo. Lembrando, por exemplo, o salmista, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Jesus Cristo, busca em primeiro lugar o reino, as outras coisas são acrescentadas. São palavras para todos os cristãos, mas eles precisam ver isso nos líderes. E o que a gente às vezes vê na mídia de líderes, não é bem assim, né? Porque a mídia, quando vai dar notícia, dá notícia das exceções. A prisão de um pastor, a prisão de um padre, o erro de uma pastora, o grave desvio de um missionário. Nossa, existe. Mas veja, se você conseguir falar de 5 pastores, quantos pastores existem? Centenas de milhares no mundo. E tem lá o Zezinho, pastor lá perdido não sei aonde, que ninguém conhece, que dá a sua vida intensamente pelo reino, faz uma obra extraordinária. Não tem a mídia para falar que ele está fazendo isso, mas existem esses, espalhados por aí. E nós precisamos desses aqui, pastores, presbíteros e diáconos, com o mesmo sentimento de Jesus Cristo, para que sejam modelos, para que a igreja seja assim. Então fica o nosso pedido como pastor, né, em nome dos demais oficiais, de nós orarmos para que o Senhor coloque nos nossos corações e mantenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Epafrodito e Timóteo. Esse texto de hoje mostra que é possível ser assim. É possível. Não é um desafio louco, não é um desafio impossível. É possível porque o Espírito de Deus move pessoas assim. Mas, nesse sentido, a igreja deve estar orando. Tá bom? Esse é o para hoje. Então, vamos estar orando nesse sentido. Nesse momento, agora, vocês vão orar pelos presbíteros, pelos diáconos e pelos pastores dessa igreja
E por aqueles que você conhece também, que estejam por aí, para que estejam buscando intensamente a face do Senhor e vivendo, em primeiro lugar, o reino, para serem modelos para os demais. Oremos. Ouve, Senhor, a oração do teu povo, que pede pelos líderes desta igreja e por outros líderes cristãos. Faze de nós modelos para o teu povo, bons modelos, que mostrem que é possível viver intensamente a fé cristã, a cidadania do reino, como temos visto em Filipenses, que estão dispostos a buscar o teu reino em primeiro lugar, que estão dispostos a chegar à beira da morte por causa do teu povo, como foi Epafrodito, que sejam batalhadores, que sejam ministros como Timóteo e Paulo, para que nós, como líderes, sejamos modelos para o teu povo, para que nesse momento de retomada da sociedade, a sociedade observe que existe esperança, existe um Deus presente e atuante através da sua igreja num mundo tão sem rumo e um mundo sem esperança. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Mais uma música, não? A oração também, né? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Seja a nossa oração essa. Deus nos deu um coração igual ao dele. E como ouvimos, é algo que nós precisamos fazer, tomar essa decisão também. Nós teremos alguns rápidos avisos para conduzir o nosso momento de intercessão. Então, eu vou falar alguns motivos, a gente vai ter um momento para orar por eles também. Então, entre os avisos, nós temos um motivo de alegria. Oficialmente, então, estamos aí na fase verde, no plano de combate, aí, de acompanhamento da pandemia, né? Nossa fase verde, que traz algumas pequenas mudanças, né? Nós não estamos ainda na fase azul, que está bem melhor, mas estamos já na fase verde. Então, o que implica que alguns locais, como o nosso, pode passar a ter 60% da ocupação. No nosso caso, 60 pessoas. A gente seguiu anunciando por volta de 40 pessoas ainda nesse fim de semana, mas a partir da semana que vem nós podemos receber até 60 pessoas, seguindo ainda as mesmas recomendações e os mesmos cuidados que temos tido até então, conferindo temperatura, com os locais sendo reservados, apenas a família sentando junto e por aí vai. Mas é um sinal bom, né? Uma melhora, tem chegado por aí. Mas a gente lembrou também que em outros locais do mundo o quadro não anda muito legal. Então a gente precisa seguir em oração para que Deus dê estratégias, dê ferramentas e nos auxilie aí no combate dessa pandemia. Nós seguiremos com os 2 cultos, mesmo com essa expansão aí desse número de pessoas que podem participar. Então você segue podendo se inscrever tanto para o culto das 4h30, como também para o culto das 6h30. Algumas pessoas têm até preferido esse primeiro momento, então a gente vai manter esses 2 encontros nossos, o que dobra a capacidade de pessoas que podem estar conosco, né? Então isso também é muito bom. Mais 2 rápidos recados. O grupo de oração. Os grupos de oração têm se reunido toda semana. Tem sido legal ver gente nova chegando ali, alguns rostinhos na hora da foto vêm aparecendo no grupo da igreja. E se você ainda não participa do grupo de oração, você está perdendo, porque é muito gostoso. Lá nós somos lembrados de alguns itens importantes que não podem faltar no momento da nossa intercessão. Então, nós seguimos orando por alguns itens muito importantes. E também um espaço de compartilhar, falar um pouco de como está a vida e orar nesse sentido também, agradecendo e pedindo que Deus esteja cuidando da gente. Caso você não participe ainda, entre em contato ou comigo, ou com o Cá, ou com o Damião, ou com o Celso. Nós somos quem coordena esses grupos e vai ser um prazer tê-los conosco também. E os adolescentes seguem se encontrando todo sábado, domingo, e às vezes batendo um papo no meio de semana. Nós estamos
para lá da metade, capítulo 15 de Apocalipse, estudando aos sábados, eles falaram que tinham dificuldade de ler Apocalipse. Eu falei, isso é um problema de adolescente. Adolescente começa a ler Apocalipse e estranha, não entende. Quando vocês forem adultos, vocês vão ler Apocalipse sem problema nenhum, vai entender tudo, tal. Mas nessa fase da juventude, adolescência, fica com nó na cabeça. Então a gente está estudando Apocalipse, capítulo a capítulo, já estamos aí no capítulo 15, chegando para a parte gostosa, né, que é o finalzinho do livro, né? Então, orem por eles, e os adolescentes que estão conosco, os filhos, primos e curiosos de Apocalipse, podem se juntar conosco no sábado à tarde. E pela manhã estamos estudando Josué, vendo sobre como que era o perfil daquele grupo de pessoas que participou da conquista da Terra Prometida e vendo se a gente aprende alguma coisa com eles. Ele consegue trazer algumas coisas para a nossa vida, copiar alguns bons modelos, como a gente ouviu hoje. Então, vamos passar um tempinho em oração? Abaixe a sua cabeça e vai lembrando desses pontos que foram colocados e esteja intercedendo por aí. Depois de um tempo eu vou colocar mais alguns itens para você orar também. Nós estamos no período de eleições. Orem pedindo para que Deus conduza esse momento, dê sabedoria ao seu povo e cuide da nossa nação, esse momento tão importante para a nossa nação. Temos recebido notícias de irmãos e irmãs que estão passando por um momento de enfermidade. Que o Senhor possa fortalecer cada um deles e também cuidar da vida deles. Lembre-se deles em oração. Deus querido, obrigado por falar conosco, Deus. Obrigado pela sua palavra. Que o Senhor esteja mexendo com a gente, transformando a nossa vida e nos movendo a uma atitude de resposta a tudo que ouvimos, Pai. Que intercedamos pelos nossos líderes para que eles sejam realmente modelos aqui dentro da igreja e na sociedade, mas também que cada um de nós, cada um do seu povo possa olhar para esses líderes, olhar para Cristo Jesus também e imitá-lo nisso, Deus. Para que a sua igreja possa caminhar de forma irrepreensível, como nós também vimos Paulo orientando a igreja lá em Colossos. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a tua igreja, guarda-nos nesse processo, Pai,
e que possamos ver a sua mão agindo em nós e através de nós, transformando a nossa vida, transformando a realidade aqui da nossa igreja, do nosso bairro onde a sua igreja está inserida, da nossa cidade, do nosso país. Pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus, na certeza de que o cabeça da igreja, Jesus Cristo, é aquele que conduzirá para que tudo possa correr bem. Amém. Pastor K. Vamos estarmos juntos e meu desejo é que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês, com todos aqueles que amam e desejam a volta de Jesus.